O Império Americano está morrendo. E não é uma morte lenta que vai levar séculos. É um colapso acelerado, visível a olho nu para quem está olhando para o lugar certo. A suposta hegemonia inabalável dos Estados Unidos foi posta à prova recentemente na Guerra do Irã. E o resultado foi alarmante. A fraqueza militar de Washington ficou escancarada. O que vimos foi uma queda drástica nos estoques de mísseis e interceptadores, revelando uma verdade incômoda. A capacidade de produção norte-americana está estagnada há décadas. Em uma situação de guerra de alta intensidade, os Estados Unidos hoje simplesmente não terão como repor as perdas. Eles não conseguirão manter seus radares operando, seus mísseis em estoque e seus navios flutuando. A indústria militar, que um dia foi o orgulho do Pentágono, tornou-se seu calcanhar de Aquiles. É exatamente isso que eu vou demonstrar neste vídeo com dados e números. Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo e comentar aqui embaixo. Obrigado pela presença e vamos aos fatos. A narrativa oficial que sai da boca de Trump de invencibilidade militar dos Estados Unidos sofreu um golpe duríssimo vindo de dentro. A mídia americana, que geralmente atua como uma extensão das relações públicas do governo dos Estados Unidos, já admitiu algo que a Casa Branca e o Pentágono tentaram esconder a todo custo sobre a guerra no Irã. De acordo com dados revelados pela CNN, em apenas algumas semanas de conflito, menos de 2 meses ativo entre Irã e os Estados Unidos, os militares norte-americanos praticamente esgotaram seus principais estoques de mísseis. Prestem atenção nesses números porque eles são o atestado de óbito da capacidade de sustentação de guerra dos Estados Unidos. 45% dos mísseis de ataque de precisão foram utilizados. Quase metade em pouco menos de 2 meses. Metade de todos os interceptadores THAAD, o sistema de defesa de alta altitude, simplesmente se foi. Os estoques de mísseis Patriot caíram quase 50%. E 30% dos mísseis de cruzeiro Tomahawk, a joia da coroa de projeção de força naval, foram esgotados. O que isso significa na prática? Significa que um país preparado para uma guerra assimétrica como o Irã possui a capacidade estratégica de exaurir completamente as capacidades de projeção de poder dos Estados Unidos em um período curtíssimo de tempo. Se menos de 2 meses de guerra foram suficientes para reduzir os estoques dos Estados Unidos, o que aconteceria em 6 meses? Os Estados Unidos estariam praticamente desarmados e sem sistemas de defesa. Então, como fariam para destruir um país de 90 milhões de habitantes com o tamanho da Alemanha, da França e do Reino Unido somados? Agora eu te convido a pensar comigo sobre a lógica econômica por trás desse desastre. O Irã possui um PIB por poder de paridade de compra de aproximadamente 1,8 trilhão de dólares, ocupando a 24ª posição mundial. É uma economia considerável, mas nem se compara ao que tem do outro lado da guerra. Os Estados Unidos são a 2ª maior economia do mundo em poder de paridade de compra, atrás somente da China, com 30 trilhões de dólares. O governo norte-americano gasta sozinho 1 trilhão de dólares ao ano com defesa, e quer mais 500 bilhões para 2026. É uma cifra astronômica, maior do que o orçamento militar dos 10 países seguintes somados. E aqui reside o paradoxo. Como é possível que o Irã, com uma economia 12 vezes menor, consiga exaurir os mísseis de uma superpotência que gasta trilhões? O que isso diz sobre o estado real dos Estados Unidos? A resposta é dolorosa. Isso prova que a economia americana é puramente financeirizada. Só são números. O número que a gente vê representa mais o tamanho da especulação que sua capacidade de produção. Sua capacidade industrial é decadente e está se atrofiando. Os Estados Unidos transformaram sua defesa em um balcão de negócios para acionistas, enquanto o Irã, sob sanções financeiras e econômicas, focou na eficiência da sua produção real. Washington não consegue mais sustentar o controle militar que exercia sobre os mares do mundo porque não produz mais o que consome. O dólar pode ser forte no mercado de ações, mas ele não se transforma em mísseis e drones na velocidade necessária para uma guerra moderna. Para deixar evidente essa paralisia industrial, vamos examinar o caso do interceptador Patriot PAC-3, produzido pela empresa gigantesca Lockheed Martin. Entre os anos de 2015 e 2020, a produção anual dessa arma vital para os Estados Unidos oscilou entre parcos 100 e 300 mísseis por ano.
Após esse período, devido às crescentes tensões globais entre 2021 e 2025, houve um esforço para aumentar a escala da produção, chegando a algo entre 500 e 600 mísseis por ano. Desde 2015, isso totaliza cerca de 6 mil mísseis Patriot produzidos. Parece muito, né? Agora vamos olhar para a distribuição desse estoque. Cerca de 2 mil mísseis foram vendidos para aliados dos Estados Unidos como Catar, Emirados Árabes, Kuwait e outros. Outros 1.000 mísseis foram repassados para a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Isso deixa as forças norte-americanas com apenas cerca de 3 mil mísseis Patriot para sua própria defesa global. Agora usemos a matemática básica de combate. Na guerra moderna, são necessários 2 interceptadores para garantir a derrubada de cada míssil inimigo. Só no primeiro mês de conflito com o Irã, estima-se que pelo menos 1.000 mísseis iranianos ou drones tenham sido derrubados usando o Patriot, exigindo interceptação para proteger bases e navios. Isso explica perfeitamente a queda de 50% nos estoques noticiados pela CNN. Se em um único mês você consome o que levou anos para ser fabricado, você não tem uma estratégia militar, você tem um cronômetro para a derrota. Imagine o que acontecerá se a guerra recomeçar nas próximas poucas semanas. Tropas americanas já estão se concentrando na região do Oriente Médio em preparo e os iranianos estão esperando o ataque. Os Estados Unidos não têm como repor esses 50% em menos de 3 ou 4 anos de produção ininterrupta. Mas se esse desastre ocorreu em menos de 2 meses, não há prazo útil para a entrega desses mísseis. Eles estão desarmados diante de um inimigo que produz mísseis e drones muito mais baratos. Por que isso acontece na nação que se diz maior potência do mundo? A resposta está no modelo de negócios da Lockheed Martin e de outras corporações do complexo industrial militar dos Estados Unidos. A Lockheed Martin é consistentemente classificada como a maior empreiteira de defesa do mundo, controlando cerca de 10% de todos os contratos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Em 2023, ela abocanhou mais de 61 bilhões de dólares em contratos. Estamos falando de uma empresa privada que figura entre as 70 maiores do índice S&P 500 da Bolsa de Nova York, com uma capitalização de mercado de 120 bilhões de dólares e 120 mil funcionários. No entanto, o que isso realmente nos diz sobre o funcionamento do complexo industrial militar? O foco dessas empresas não é mais a excelência técnica ou escala de produção industrial necessária para a segurança nacional dos Estados Unidos. O foco é em vendas, capitalização de mercado, marketing, propaganda e, acima de tudo, lobby com políticos para ganhar dinheiro de impostos. Elas gastam fortunas influenciando o Congresso para garantir contratos bilionários de sistemas caríssimos que muitas vezes não entregam o resultado esperado no campo de batalha. O investimento em pesquisa e desenvolvimento real é secundário à manutenção do preço das ações. Isso significa que, apesar de as empresas serem caríssimas e seus produtos custarem milhões por unidade, sua eficiência produtiva é pífia. Elas são gigantes com pés de barro, operando para satisfazer investidores e especuladores e não garantir a defesa que demandam os generais e o sistema de defesa dos Estados Unidos. A maioria das indústrias que se financiarizaram nos Estados Unidos perdeu completamente sua capacidade de competir no mercado global com empresas de regiões como a China. A desindustrialização promovida pela busca incessante por mão de obra barata e lucros trimestrais pelos empresários ocidentais destruiu a capacidade de defesa e de projeção de poder dos Estados Unidos. Hoje, materiais como terras raras necessárias para mísseis não são produzidos nos Estados Unidos, mas sim na China. A culpa disso é dos bancos, dos especuladores e dos bilionários que colocam seus administradores nos conselhos dessas empresas de capital aberto com uma missão única: gerar lucro no curtíssimo prazo. Para isso, cortam-se investimentos de longo prazo em pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura fabril, reduzem-se os estoques estratégicos e terceiriza-se tudo que for possível. O resultado é essa humilhação. Um país sob sanções severas como o Irã consegue ser mais eficiente na produção de material bélico funcional do que a segunda maior economia do mundo. E o pior de tudo isso é o que isso revela sobre a estabilidade do mercado de ações dos Estados Unidos.
Uma empresa que tem um preço de ação nas alturas, mas que se mostra ineficiente e incapaz de cumprir sua função básica em tempos de crise, é o exemplo clássico de uma bolha financeira. O mercado americano hoje é uma fachada brilhante escondendo uma estrutura apodrecida. Como todo mundo ainda usa dólares para comércio mundial de petróleo e gás natural, todo mundo infla essa grande bolha. Mas é isso que seus adversários, como o Irã e a China, querem exatamente destruir. Vamos para outro exemplo crucial para entender por que o império está em colapso: a frota naval. Esse dado deveria tirar o sono de qualquer estrategista político e militar em Washington. A capacidade de produção de navios da China é cerca de 230 vezes maior que a dos Estados Unidos. Repito, 230 vezes maior. A indústria de construção naval dos Estados Unidos está praticamente morta. Hoje, a frota naval americana possui cerca de 470 navios ativos, incluindo seus 11 porta-aviões imponentes. Por outro lado, a frota naval da China já conta com cerca de 730 navios ativos, embora tenha apenas 3 porta-aviões. Os porta-aviões norte-americanos são levados de um lado para o outro do mundo, da Venezuela ao Japão, do Mediterrâneo ao Golfo da Pérsia e o Estreito de Hormuz, como peças de teatro para colocar medo nos adversários. No entanto, com o advento das tecnologias de mísseis hipersônicos e drones baratos, os mesmos que o Irã demonstrou usar com maestria, esses porta-aviões tornaram-se alvos gigantescos e caros. O que eles representam hoje é mera propaganda. Na realidade de um conflito moderno, a capacidade de projetar poder da frota naval está entrando em rápida decadência, pois eles não conseguem repor um único navio perdido na mesma velocidade que a China constrói uma frota inteira. A China consegue essa supremacia produtiva mesmo que seu mercado de ações represente menos de 1/4 do mercado de ações dos Estados Unidos. Ou seja, o investimento financeiro nas empresas ineficientes dos Estados Unidos é 4 vezes maior que o investimento nas empresas da China. Mas a China produz 230 vezes mais navios. Isso prova a minha tese. Uma análise da economia real de guerra demonstra a fraqueza terminal do sistema financeiro americano. Enquanto o Ocidente continuar pensando que economia é apenas um número em uma tela de corretora de ações ou um gráfico de valorização de ativos, continuará achando que os Estados Unidos são a maior superpotência do mundo. Mas quando olhamos para a capacidade de produção real, a ilusão começa a se dissipar. A economia norte-americana transformou-se em uma grande bolha financeira. Se o Irã intensificar seus ataques, ou se os Estados Unidos ousarem entrar em uma guerra direta contra a China e a Rússia, simultaneamente, eles serão incapazes de manter o esforço de guerra por mais de alguns meses. É por isso que eu repito frequentemente aqui no canal: os Estados Unidos são um império em declínio, e sua economia é um delírio financeiro que só serve para atrair dólares de investidores desavisados. Os inimigos de Washington já aprenderam a lição. Não se pode confiar em banqueiros e especuladores, porque, no fim do dia, eles destroem a economia real em troca de bônus anuais. Destroem seus empregos para lucrar sempre mais. Tudo que demonstrei hoje evidencia que os Estados Unidos são um império em acelerado declínio. Observando os fatos friamente, vemos que seus adversários estão se sentindo cada vez mais empoderados, enquanto seus aliados começam a se afastar discretamente. Afinal, por que ser aliado fiel dos Estados Unidos se eles não têm sequer mísseis o suficiente para te vender em uma crise? Pense no que isso significa para a Europa, para o Japão, para a Coreia do Sul, para a Turquia, para a Arábia Saudita, para o Egito e para o Brasil. A incapacidade produtiva demonstrada nessa guerra recente prova que, embora os Estados Unidos mantenham 800 bases em 70 países, essa estrutura é extremamente frágil. No bloqueio naval ativo agora, no Irã, vemos 10 mil marinheiros e dezenas de navios expostos a mísseis que eles mal conseguem interceptar. O povo iraniano, assim como o chinês e o russo, não tem medo da guerra da mesma forma que o investidor de Wall Street tem medo de uma queda da bolsa. Enquanto os especuladores norte-americanos tentam lucrar com o caos, a Rússia e a China, que não acreditam na sustentabilidade do sistema financeiro ocidental, focam obsessivamente na atualização de sua capacidade industrial para derrubar esse domínio.
A beleza da internet é que ela nos permite acessar esses dados e saber o que está acontecendo com antecipação, rompendo a bolha da alienação em que vive quem está assistindo só a televisão, que faz o trabalho sujo dos banqueiros. O tabuleiro global mudou e quem ignorar a economia real ficará preso aos escombros de um império que já morreu, mas esqueceu de cair. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo. O conhecimento é a nossa melhor defesa. Até a próxima.